nós vamos falar nesta manhã sobre o poder de Deus ao nosso favor. O poder de Deus ao nosso favor. Josué, recebendo a ordem de Deus para conquistar a terra que Deus havia lhe dar, ele passa por muitos obstáculos. O primeiro obstáculo é o obstáculo natural, o Rio Jordão, o qual o sobrenatural de Deus age. O Rio Jordão se abre para que eles possam chegar em direção à conquista da terra. E diz o texto que era uma multidão de pessoas, alguns dizem até de 1 milhão de judeus que saíram do cativeiro, indo para conquistar a terra. E o que nós vemos é que todos os obstáculos que Josué passa, após Moisés não estar mais com o povo, é sustentado extremamente por Deus. Em todo tempo, Deus se faz presente no meio do povo, para que eles pudessem chegar aos seus objetivos. A abertura do Rio Jordão é um exemplo sobrenatural da intervenção direta de Deus. Depois nós temos a queda dos muros de Jericó, as muralhas que foram derrubadas através das cornetas e através do grito do povo. Nós vemos a invasão de Ai, momento em que o pecado se instala dentro do povo de Israel, e ali há uma perda na primeira batalha, num povo muito pequeno. A cidade de Ai não era protegida, não tinha tanta dificuldade como Jericó, mas devido ao pecado estar no meio do povo, sofre uma derrota. Depois, ao conserto do povo de Israel, Deus manda eles voltarem a Ai, então eles conquistam Ai e agora eles continuam a avançar. Domingo passado, nós falamos sobre um acordo que Josué faz com o povo de Gibeon, o qual Deus havia orientado de que só poderia existir aliança com os povos que estivessem longe do acampamento. Os gibeonitas fizeram então uma trapaça, vestiram roupas velhas, sapatos velhos, colocaram o pão mofado e foram até Josué para tentar fazer então aliança, dizendo assim que estavam acampados em um local distante. Josué então, por não consultar a Deus, acredita no que eles estão falando, fazem aliança com esse povo e 3 dias depois descobrem que eles foram completamente enganados. Como Josué já havia empenhado a sua palavra diante de Deus, eles então tiveram que submeter a uma aliança com o povo de Gibeon. Então agora Josué avança em direção à conquista da terra e hoje nós vamos falar sobre Israel derrota o exército do sul. Josué capítulo 10, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado o seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e o seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Gifia, rei de Laquis, e Derbir, rei de Egrom. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué, os israelitas. E pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram-se seus exércitos para atacar juntos Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venham depressa e salva-nos. Ajudem-nos, pois todos os reis do amorreus que vivem na região montanhosa uniram força para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenham medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muito deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca Maquedá.
Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedra, de granito, que ele enviou dos céus, e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esses acontecimentos não está registrado no livro de Jassar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes, nenhum depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia, e então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Há uma pergunta sempre no coração hoje das pessoas: como pode Israel, hoje Israel, um povo tão pequeno, uma nação tão pequena, enfrentar tantos inimigos como o povo do Oriente Médio? Como pode o povo de Israel ser um povo tão odiado, perseguido, como através do nazismo, quando milhares de judeus foram exterminados? Como pode um país tão pequeno como Israel ser uma potência econômica e militar? E se formos olhar as questões humanas, nós não vamos encontrar nenhuma resposta. Quem teve a oportunidade de ir em Israel pode ver que tudo lá é muito precário. A água depende do degelo do Hermon para chegar no Rio Jordão e chegar ao mar da Galileia. Tudo é muito precário, muito deserto, muita dificuldade com alimentação, plantação, cuidar de animais, mas é um povo rico, é um povo próspero. Irmãos, não há dúvida de que Deus peleja por esse povo. Não há como ainda hoje imaginar que Israel seja tão pequeno, mas tão forte, tão vitorioso e às vezes tão afrontador como é, que recebe uma quantidade de mísseis todos os dias na sua fronteira, que é odiado por muitas nações, que se tiverem oportunidade irão destruir Israel. Mas quando nós olhamos esse texto e olhamos os dias de hoje, a Bíblia ela se torna real. Cada vez mais, porque não há como achar uma lógica em um país tão pequeno, um povo tão humilde, que é uma nação recente, há poucos anos se tornaram uma nação, que eram peregrinos por esse mundo e hoje é uma potência. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos Deus cuidando do povo de Israel. E por mais que alguém fale, mas por que Israel não outro povo? Nós já pregamos isso na primeira mensagem, que foi a soberania de Deus. Deus escolheu Israel como a sua nação. Deus escolheu Abraão como aquele que iria formar uma grande nação. Deus decidiu por quê? Porque Ele é soberano, Ele é dono da terra, Ele é dono do universo, Ele é dono de todas as coisas. Nós não temos o que questionar isso, Ele escolheu. E quando nós lemos os textos da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer: vai porque é a terra que eu lhe dou. Todo tempo Deus aponta para Israel e diz: vai porque eu lhe dou. Vai porque eles serão destruídos. Avance porque não tema, porque eu estou com vocês. E isso nós encontramos nos textos bíblicos. E se nós formos nos transportar para hoje, não é diferente. Quantas ameaças, quantos tormentos, quantas perseguições, e o povo permanece de pé. Se não for o sobrenatural de Deus com essa nação, o que será? O texto que nós estamos lendo, o que está acontecendo aqui, serei bem breve. Após Josué fazer aliança com Gibeon, que era uma nação grande, era uma nação forte, era uma nação de guerreiros, os reis ficaram ainda mais amedrontados. Por quê? Porque além da força de Israel ter vencido Jericó, o Jordão parou de circular para que o povo pudesse passar, agora uma outra nação, os gibeonitas, haviam se aliado a Israel. Os povos estavam agora mais aterrorizados. Por quê? Porque ninguém conseguiu vencer Israel e agora havia uma grande nação. Os gibeonitas haviam feito aliança
com Israel. Seria uma força de combate muito forte. E o que os reis então tramaram? O Adonisedeque, esse rei, ele reuniu os reis que seriam provavelmente invadidos e fizeram um acordo. Vamos até os gibeonitas e vamos destruí-los, para que eles não façam aliança com Josué. Porque se eles fizerem aliança com Josué, esses dois povos se juntarem, vai ficar mais difícil para nós vencermos essa guerra. E nessa estratégia militar, eles então vão em direção aos gibeonitas para o destruírem. Nesse caso, como havia já uma aliança, um tratado feito, eles enviam uma carta a Josué dizendo: vem nos ajudar, porque os 5 reis se juntaram contra nós. Eles irão nos destruir e nós precisamos de uma força de apoio. Diz o texto que Josué então envia os seus melhores guerreiros, os seus comandantes, para ir de encontro a esses 5 reis dos amorreus que se uniram para destruir Gibeon. Mas o que nos chama mais atenção é que não foi uma vitória, mais uma vez, dependendo da força de Josué. Não foi mais uma vitória dependendo apenas da estratégia militar ou da força do povo. Foi uma intervenção de Deus direta. Porque nesse momento em que eles estão numa grande batalha, 2 coisas acontecem aqui de forma sobrenatural. Primeiro, diz o texto, que Deus havia enviado sobre eles uma chuva de pedra. E essa chuva de pedra matou mais soldados do que a espada dos israelitas. A intervenção de Deus a favor do povo, porque Josué, ele vai de encontro a Gilgal, ele marcha durante a noite toda. Isso trouxe pânico ao exército inimigo, mas Deus intervém com a sua mão, porque as pedras eliminam uma grande quantidade dos inimigos. Mas ainda há uma segunda intervenção. Não era possível tempo para destruir a todos. Era necessário que o tempo se esticasse um pouco mais. Era necessário que o dia ficasse um pouco mais longo para que o exército de Israel conseguisse eliminar todos os reis. Porque a batalha era muito difícil e ao mesmo tempo era muito extensa. Se a noite chegasse, provavelmente os reis dos amorreus iriam fugir. Eles iam de alguma forma se esconder e haveria dificuldades depois, porque numa reestruturação militar, numa guerra no dia seguinte, provavelmente Israel teria grandes dificuldades. E aí o que diz o texto? Algo que nos chama a atenção. Numa oração que Josué faz, ele pede que o sol pare. Numa oração que ele faz, ele pede que a lua se mantenha. E aí, irmãos, entra as questões da ciência. Alguns cientistas dizem que isso era impossível de acontecer. Todos nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o Sol gira em torno da Terra. Esse entendimento daria que a Terra deveria ter parado a sua forma de rotação e translação. Deveria ter parado de rodar entre si e também em volta do Sol. Cientificamente, para alguns estudiosos, isso seria impossível. Traria caos à natureza, traria desequilíbrio ao universo. Isso seria completamente impossível de acontecer. Mas o que nós precisamos entender é que esse Deus que nós servimos, ele é um Deus de milagre. Se olharmos para o Novo Testamento, alguém que anda sobre o mar, alguém que transforma água em vinho, alguém que multiplica os pães e os peixes, esse Deus é o mesmo que tem o controle de todas as coisas. É o Deus que cura leprosos, é o Deus que dá vista aos cegos, é o Deus que faz coxo andar, é o Deus que perdoa pecados. Esse Deus que está com Israel e no Novo Testamento trouxe a nós a salvação, é o mesmo Deus que está conosco ainda hoje. É o mesmo Deus que ainda peleja pelo seu povo, a nação de Israel. É o mesmo Deus em que, quando realizamos 12 horas de oração e colocamos aqui no altar as nossas necessidades, é o mesmo Deus que vem ao nosso socorro. Esse é o Deus que parou o sol. Esse é o Deus que fez com que a lua cessasse. Porque nós cremos que Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o mesmo Deus que andou sobre o mar, o mesmo Deus que multiplicou os pães. Ele é o mesmo Deus que fez de água vinho.
Então, talvez a ciência, de uma forma, na pesquisa, possa encontrar dificuldade de alguém andar sobre o mar. Isso não tem como isso acontecer, porque é pela gravidade. Não há como acontecer esse fato de um vinho, de uma água, se transformar em um vinho de excelente qualidade. Não há como isso acontecer. Mas o Deus que nós cremos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós anunciamos nesta igreja, é o Deus que realiza milagres. É o Deus que continua a ouvir a oração do seu povo, assim como ouviu a oração de Josué. Ele continua ouvindo o nosso clamor. E quantos milagres nós já testemunhamos aqui, o qual a ciência não tem explicação. De curas, de recuperação, de pessoas que viveram o caos, a falência, e depois conseguiram se reerguer de uma forma sobrenatural. Situações que para nós pareciam impossível e Deus ouviu a nossa oração. Esse é o Deus que peleja por Israel, é o Deus que peleja por cada um de nós. E o que nós precisamos trazer para uma aplicação em nosso coração nesta manhã é que, por mais que as dificuldades, por mais que a lógica humana, a matemática do 2 mais 2 são 4, daquilo que nós olhamos como pessoas e entendemos, não há explicação, não tem como, é impossível. Nós ainda cremos em milagres. Nós, como cristãos e como servos de Deus, confiamos no Deus que ouve a oração do seu povo, não só nas escrituras da palavra de Deus, mas ainda hoje. Provavelmente alguém vai me perguntar, e já me fizeram várias vezes a pergunta: pastor, será que hoje, se nós orarmos, Deus pode parar o sol? Deus pode parar a lua? Sim, Ele pode. Mas talvez Deus não tenha necessidade hoje de fazer isso. Talvez Deus não tenha hoje a necessidade de fazer o mesmo milagre que já fez. Porque Ele é Deus de coisas novas. Ele é Deus do renovo. Ele é Deus do milagre que traz para nós surpresa, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Poder Ele tem, Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas, Ele criou o universo. Ele age e faz como Ele quer. Mas há milagres que muitas vezes nós queremos que se repitam em nossa vida, mas talvez há milagres que vão acontecer de uma outra forma, para um outro propósito e para um outro querer. Que Ele pode fazer, pode, mas talvez não seja essa a necessidade hoje de exatamente isso acontecer. O que nós vemos é que Deus ouve a oração de Israel, de Josué, e o sol se contém até o entardecer, até que aquela batalha chegasse ao fim. O que isso aplica em nosso coração, irmãos? Há poder na oração. Há poder na oração. Vale a pena orar. Vale a pena dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor para que Ele intervenha nas nossas causas. Deus é Deus que ouve e Ele está pronto a receber de nós as nossas necessidades, porque Ele é um Deus que quer se manifestar na nossa vida, não só com bênçãos, não só com coisas materiais, mas trazendo também aquilo que está em nosso coração, os nossos projetos, os nossos sonhos. Esse Deus que ouve a oração de Josué é o Deus que ainda ouve a nossa oração. E por que nós oramos tão pouco? E por que nós dedicamos tão pouco à oração? E por que nós não temos paciência muitas vezes? O texto diz, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto. Se fôssemos atualizar hoje, seria: desliga o seu celular e fala com teu Deus em secreto. Porque o fechar a porta é um momento de quê? De intimidade, é um momento do secreto, é um momento do silêncio, é um momento de deixa para fora os problemas. E talvez nós tenhamos um pouco de desligar o nosso celular. Não é só fechar a porta, é desligar o nosso celular, desligar a nossa televisão, desligar o nosso rádio, desligar os nossos computadores, para ter um tempo com Deus. Porque Ele é um Deus que continua a ouvir. Ele é um Deus que continua a realizar, tanto na vida de Israel do passado, como na vida de Israel hoje e como no Israel de Deus, no Israel de Cristo, aqueles que foram lavados e comprados através do seu sangue. Deus, Ele quer pelejar por você. Deus, Ele ama você. Deus se preocupa com você, mas talvez seja necessário você desligar o seu celular, você desligar um pouco a sua vida
de atividade, de trabalho, de lazer, e você ter momentos de oração. Josué estava num momento crucial, importante, e duas manifestações se acontecem: as pedras que vêm contra o povo inimigo e o sol que se detém por causa da oração de um homem que estava segundo o coração de Deus. O que fica na nossa vida é que talvez as lutas que nós estamos passando poderiam não serem exterminadas, porque as lutas nos ajudam a crescer. Mas talvez, se nós orássemos mais, se nós buscássemos mais o Senhor, se nós tivéssemos dias de oração e propósitos de oração e um tempo de oração, Deus na nossa agenda, talvez as coisas seriam mais fáceis para a nossa vida. Mas isso depende de cada um de nós. O que nós vemos é que Deus moveu o céu com as pedras que caíram e com o sol e a lua que se deteve, por causa da oração de um homem. Deus continua sendo o mesmo. Ele ouve a sua oração, Ele quer ouvir aquilo que você deseja e Ele quer se manifestar no nosso meio com o seu poder e com a sua graça. Servimos a um Deus que peleja por nós. E sabe o que isso nos traz, irmãos? Confiança. Sabe o que isso traz em nós? Certeza. Não andeis ansiosos com coisa alguma. O dia de amanhã pertence a Deus, mas nós trabalhamos hoje. Então, quando o medo chegar, quando a dificuldade bater, quando a preocupação chegar, o que vai ser o amanhã, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser a minha velhice, como é que vai ser meu filho, como é que vai acontecer com a minha casa, com a minha família, a minha saúde, o meu tratamento. Quando nós olhamos um Deus que parou a lua e fez chuva de pedra por causa da oração de um homem, nesse Deus nós podemos confiar. O que eu quero deixar essa palavra no seu coração: saia daqui com a certeza que você tem um Deus pelejando por você. E Ele sustenta você, Ele cuida de você e Ele não te abandona. Porque olhando para o povo de Israel hoje, nós vemos que é um povo que sofre, que tem conflito, um povo perseguido, mas continua a prosperar, porque Deus fez um pacto com ele e Ele fez um pacto conosco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Confie no Senhor, entregue suas causas ao Senhor e saiba que o seu futuro, o seu presente e o seu passado estão nas mãos dele e Ele tem guardado a sua vida, vai continuar a guardar e, se for necessário, Ele para o sol, para a lua, para abençoar a sua vida. Leve isso para sua casa, não permita que ninguém e nem traga maldição, palavras de maldição, palavras de derrota sobre a sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus e tem um Deus que criou esse mundo e está lutando por você. Confie em você e Ele fez o mais importante: Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que você tivesse a salvação e vivesse o sobrenatural de Deus. Ele é um Deus que ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se um Deus que entrega o seu filho, o que Ele pode fazer pela sua vida? Feche seus olhos. Senhor, eu quero louvar o teu nome, porque não há Deus como tu. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida, um Deus que ama, ao ponto de se esvaziar no céu e fazer homem como nós. A ter fome, a ter sede, a sentir dor, a subir numa cruz e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E na sua última palavra diz: está consumado, está feito. A libertação, a transformação. Agora haverá um povo que foi lavado e remido no seu sangue, e eles herdarão a terra dos céus, o novo céu e uma nova terra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque não há Deus como tu. Te agradecemos, ó Deus, porque peregrinamos nesse mundo com muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor tem sido fiel conosco, tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, trazer ao coração da tua igreja essa certeza, que por mais que as coisas estejam difíceis, as portas fechadas, ou quem sabe o Jordão ainda não se abriu, mas que o Senhor traga ao coração dos teus filhos a certeza que o Senhor tem pelejado por nós, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor tem abençoado a sua igreja, tem abençoado esse povo, e por mais que seja uma dor, a dificuldade, Tu és o Deus que tem ouvido a nossa oração. Continue, ó Pai, a abençoar a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Continue a abençoar a cada trabalhador nesse dia do trabalho.
Continue a abençoar cada família, cada criança, cada adolescente, ouvindo, ó Deus, a nossa oração, porque nós precisamos do Senhor. E continua, Pai, a manifestar o Teu poder e a Tua graça em nossa vida. É o que eu oro e te agradeço com a certeza que o Senhor continua sendo o mesmo ainda no dia de hoje. É o que eu oro no nome de Jesus. E o povo de Deus diz...